Olá, hoje vamos aprender a como fazer uma devolução de um cliente para vocês. Então, o cliente comprou e está devolvendo para o estabelecimento de vocês, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa é ter o cliente cadastrado, tá bom? Ele chegou na sua loja para fazer a devolução, você primeiro precisa cadastrar ele, tá? Então, por exemplo, cadastrei aqui o cliente chamado Carlos. E aí, um detalhe também que precisa ter atenção. Se for uma empresa, ele vai se enquadrar ou na área de contribuinte ou não contribuinte. Contribuinte com inscrição estadual, sem inscrição estadual ele é não contribuinte. E no caso do Carlos aqui, que é pessoa física, ele é considerado como isento. Então, beleza, cadastrei o cliente. Agora, temos duas formas. Eu vou fazer a representação agora como se o cliente tivesse feito uma compra e eu tivesse passado no meu frente de caixa, então eu emiti um cupom. Então, como que seria o procedimento? Eu venho aqui primeiramente, em faturamento, depois eu venho em novo, e aqui em novo eu consigo fazer a integração do cupom. Então, ó, NFCE, e consigo localizar o meu cupom. Então, no caso aqui, eu vou procurar o 211,54. 211,54. Repara que ele já localizou o cupom para mim. Eu marco aqui a opção e mando importar. Quando eu clico em importar, ele vai me pedir quem é o cliente. Eu vou colocar, por exemplo, o Carlos. Seleciono ele e clico em confirmar. Pronto. Ele já entendeu que aquele cupom era referente ao Carlos, tá bom? E que a devolução está sendo feita. Então, como se trata de um cliente devolvendo para você, então você concorda que a mercadoria está voltando para o seu estoque? Então, ele se torna como uma entrada. Então, sempre que um cliente vai devolver uma mercadoria para você, é entrada. Marca essa opção e vem aqui, ó, buscar, e vou colocar o CFOP de devolução. Nesse caso aqui, é o CFOP 202. Se fosse um produto com substituição, é o 1411. Caso eu vou selecionar ele aqui, pronto. Próximo passo, eu preciso vir aqui também no CFOP, mudar ele para o 1211, ó, 1202, desculpa. E, além disso, também, eu preciso estar modificando o ST. Aqui ele está perguntando, deseja aplicar esse CFOP em todos os itens? Clicando em sim, se eu tivesse mais itens que fossem devolvidos, automaticamente todos os itens abaixo seriam colocados com o mesmo CFOP, que nesse caso, 1202. A mesma coisa eu vou fazer com ST. Aqui onde está 102, eu vou marcar 900 e vou confirmar. Quando eu clico em confirmar, mesma coisa. Ó, quando eu clico fora, repara, deseja aplicar em todos? Sim. No caso aqui só tem um, mas vai ser aplicado apenas nesse. Lembrando, se tratando de pessoa física, também tem que ter mais uma atenção. Ele é considerado um consumidor, tá bom? Toda vez que for fazer um faturamento, seja de entrada ou saída, ele é um consumidor. Se fosse uma empresa com inscrição estadual, ele não se classifica, tá bom? Então, ter atenção nessa parte. Só é consumidor quando for pessoa física. Coloquei aqui, uma coisa que agora a gente vai conferir é vir em outros, documento referenciado e verificar se ele puxou os dados do cupom, que no caso essa aqui é a chave referente àquele cupom, tá bom? Então, ele já pegou a data que foi emitida, tudo certinho, e aí já consigo fazer essa referência. Já está tudo certinho, não precisa alterar mais nada. O próximo passo nesse caso aqui é vir em salvar, pular a etapa, e vamos em validar e assinar, e depois imprimir dump, caso a gente queira ver o espelho. Caso não queira ver o espelho e quiser transmitir direto, vamos em validar, assinar, transmitir, imprimir dump, que ele já faz tudo de uma vez só. Certo. Agora vamos fazer a segunda representação, no caso de uma situação que não foi vendida através de cupom, e sim através de uma NFE. Então, para isso, vamos fechar e voltar do início. Primeira coisa, a gente precisa localizar a nota que foi vendida para o seu cliente, da mesma forma que fizemos para localizar o do cupom. Mas nesse caso, como é uma NFE, a gente não vai no caixa, e sim em faturamento. Vindo aqui em faturamento, vou representar que tenha sido essa nota 03 aqui, tá bom? Para Motovix. Então, eu vou abrir aqui, vou copiar essa chave aqui, ó. Copiar, chave de acesso, tá bom? E vou colocar num bloco de notas. Vou abrir ele aqui e vou colocar, ó, chave, e vou copiar a data de emissão. Ela também é importante. 6/3/2023. Vem aqui, posso digitar. 6/3/2023. Copiei esses dados. Pronto. A forma mais fácil seria o quê? Vir aqui em replicar, tá bom? Sim, ele vai copiar todos os dados da nota, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e marcar que é entrada, né? Primeira coisa, porque está sendo uma devolução para mim. Então, vai voltar para o meu estoque. Então, eu marco aqui que foi uma entrada. E aqui eu venho em buscar. Aqui em buscar, eu tenho que dizer que se trata de uma devolução de mercadoria. Marco essa opção e clico em confirmar, tá bom? Marquei essa opção e cliquei em confirmar. Agora, eu tenho que vir aqui no ST, modificar para 900, confirmo, e o CFOP, aqui ele está dizendo, né, que vai ser aplicado em todos, então eu clico em sim. Nesse caso só tem um item, mas se tivessem mais itens, ele ia aplicar nos demais também de baixo. E aqui no CFOP também eu tenho que marcar que há uma devolução. A mesma coisa, ele vai fazer a mesma pergunta. Aqui não vai interferir sim não, porque é só um item que tem aqui. Se eu tivesse mais itens para baixo, ia aplicar em todos. Selecionei essas opções. O próximo passo é vir aqui em outros, documento referenciado. NFCE/SAT. Aqui eu vou colocar a chave que eu copiei. Então, nesse caso, eu vim aqui, ó,
copiar a chave, colar, e a mesma coisa eu faço com a data. Copio a data e coloco lá. E aí sim eu venho em adicionar, pronto, confirmar, e pronto, vem aqui em cliente só para visualizar novamente, está tudo ok, tudo certo. Lembrando, se for uma pessoa física, tem que marcar como consumidor, mas nesse caso aqui não é uma pessoa física, tá tudo certinho, próximo passo é salvar, pular a etapa, e aqui você, se você quiser gerar apenas o espelho, é validar e assinar, e imprimir dump, pular a parte da transmissão. Caso queira transmitir direto, é só clicar esse de baixo que ele faz os três de uma vez só.